E aí, pessoal, domingo, né? Hoje, domingo, 22 de março de 2026. E tô por aqui no escritório aqui, botando os papéis em dia. Que a gente tem uma aventura aí marcada desde dezembro. Eu e alguns amigos a gente marcou para a gente começar o nosso caminho das Ararunas aqui na região Araruna, do nosso Curimataú paraibano, né? E pegou num momento muito especial para mim, porque eu tô com duas colaboradoras aqui, duas irmãzinhas de licença maternidade e o escritório no pique, um bocado de coisinha, logística do Detran, e notando uma dificuldade grande de manter esses processos ativos, de adiantar aí o lado dos clientes. Mas mesmo assim, como eu já tinha feito essa programação, não poderia deixar de não ir, até porque eu fui o grande incentivador dessa aventura. Mas fiz alguns vídeos lá durante a aventura, né? Logo a gente vai subir no canal. E hoje, domingão, né? Acordei com aquelas pernas doloridas, os pés, meu amigo, porque, pessoal, é surreal a experiência, é surreal. Mesmo que eu venha 962 dias de atividade física, né? Completei ontem, ainda falta pagar o 963, mas você com todo esse preparo físico, você não tem noção do quanto é... Como é que eu posso achar uma palavra correta? Cara, do quanto é satisfatório e também do quanto é árduo, o quanto é duro você caminhar mais de 20 quilômetros num dia. E detalhe, sobre terrenos adversos. Tem hora que a gente estava subindo serra, tem hora que a gente estava descendo serra, tem hora que pegava o estradão, o sol quente ali nas suas orelhas, a dificuldade do terreno, pedra, buraco, lajedo, alguns casos a gente tem que se agarrar em pedras para poder ter mais um apoio. Tivemos a oportunidade, depois de uma cheia que teve aqui há vários anos, o nosso rio Curimataú aqui não tinha tido uma cheia, e há pouco mais de um mês, né, veio uma cheia que saiu levando árvore, mexendo com pedra, estava aquele cenário mesmo de alagamento, de filme de terror, entre aspas, né? Mas a gente foi um dos primeiros a pegar o rio dessa forma aí, depois dessa cheia. E o cenário, os animais, né? Toda a flora, cara, foi surreal, foi fantástico. E algumas bolhazinhas no pé aqui, uns calos, né? Como vocês viram lá no outro vídeo, eu nunca fiz uma trilha de longo curso. Eu particularmente adoro a bike, né? Mas por questão até de não perder um dia de atividade física, comprei uma ergométrica, venho praticando com a ergométrica no dia que não dá para sair, eu vou para a ergométrica, vou na chácara, que é a 2,5 km aqui da minha casa, resolver alguma coisa, já vou pagando uma caminhada, você vai de short, tranquilo, né? Vou praticar uma corrida de short, tranquilo. E para uma trilha de longo curso eu nunca tinha feito nada, eu também não tinha nenhum tipo de equipamento. Meu amigo Natanael, que é bastante treinado nisso aí, é um expert, disse, né, Dinho, bicho, camisa leve, né? De indicação melhor, uma camisa de manga longa, com tecido UV, claro, e uma calça de poliéster aí, que tem umas que já vendem, já especificamente para trilha, e cara, um tênis macio. Existem as botas de trilha, que você também, se optar, vai, mas um tênis macio, o trajeto que a gente vai fazer é tranquilo. E eu segui a dica dele. O problema é que quando eu comprei a calça, né, por morar numa cidade pequena aqui no interior, comprei no Mercado Livre, comprei pelo número do jeans. Chegou aqui, a bicha ficou apertada. Eu disse, porra, velho. Aí fui de jeans, peguei um jeans mais velho que eu tinha ali e vou botar o jeans. Não pode correr não. Mas foi tranquilo. Eu tinha medo do jeans e o receio, porque como é um tecido mais grosso e você vai caminhando ali, aquele bate-perna ali, as coxas, de repente ia ali assar.
mas graças a Deus foi tranquilo, né? E o tênis, eu levei um tênis mais velhinho, também não vou reclamar, porque eu tinha um tênis mais confortável, mais novo, mas eu fiquei com medo de ir, porque Natanael falou que é uma das coisas que a gente não se deve fazer em trilha de longo curso ou uma caminhada a longo curso que você vai fazer é amaciar um tênis, um calçado. Por quê? Porque você não sabe como é que ele vai se encaixar no seu pé aqueles primeiros dias, né? O ideal é você usar 4, 5 quilômetros, uma caminhadazinha, uma corrida, até você os primeiros dias ali sentir que ele realmente não vai lhe incomodar. E como não era o caso do meu último tênis, eu disse, não, vou com o meu velhinho, mais tranquilo. Devido, eu acredito que é o esforço excessivo, a mochila também, a gente chegou em alguns trechos que a gente revezava, cada um levava um pouco a mochila, e teve um carro de apoio que levou o equipamento maior. A gente resolveu levar uma mochila com itens de 3 amigos, o básico dos básicos, né? Vou pegar esses trechos para a gente evitar tanta carga. Mas não sei também se foi a carga da mochila, os terrenos também muito íngreme, aquela coisa. Eu fiquei um pouco dolorido, só o peito do pé, como a gente costuma falar, né? As pernas, queira que não queira, você sente aquela exaustão, né? Um pouco dolorido ali, mas nada de ficar sem conseguir fazer nada. É tanto que, finalzinho da tarde, creio eu que eu vou praticar uma caminhadazinha bem leve, para reconstituir os músculos, ou talvez a ergométrica, uma coisinha bem tranquila, só para me pagar o dia 963 e não perder o dia e dar uma esticada nas pernas. Mas o que é que eu quero dividir com tudo isso com vocês? Eu vejo muita gente colocar obstáculos em tudo, principalmente para começar ou praticar a sua atividade física. Eu vejo que a galera bota muito empecilho, cria muitas barreiras. E pessoal, é fato, todos nós temos boletos para pagar, todos nós temos família, né? Alguns já esposos, esposas, né? Esposos, esposas, né? E filhos, alguns funcionário público, mas alguns também têm trabalho, SLT, outros empresário, é onde eu me enquadro no momento, né? Mas assim, sempre vamos ter algo para fazer, algo para exercer, sempre vamos ter, isso aí é fato. O que é que eu quero dividir aqui com vocês? Vocês têm que ter prioridades. Se eu tinha marcado já essa viagem, né? Desde dezembro a gente já vinha conversando sobre isso, e confesso a vocês, ficou um momento muito complicado para mim, né? Empresarialmente e profissionalmente. A logística de eu sair numa quinta-feira, para mim, bicho, eu confesso a vocês que eu saí com aquele sentimento de gente irresponsável, de cara incompetente, assim ao extremo, você abandonar um bocado de coisa que tinha para fazer, para ir para uma caminhada, ir para uma aventura, ir para uma farra, porque na minha cabeça é uma farra, né? Você vai conversando, vai brincando com os amigos, vai conhecendo gente, né? Naquelas comunidades, o pessoal, quem já frequentou, quem é da área rural, quem frequenta a cidade pequena, quem já viajou, sabe do que eu estou falando. Você conhece gente, é muito acolhedor, é muito gostoso aquilo ali. Para mim é uma farra. E eu não me senti, confesso a vocês, eu não me senti digno de ir devido ao acúmulo e a muitos compromissos e responsabilidades que eu tenho dentro da minha empresa, principalmente amigos em emplacamentos. Eu fiquei um pouco com a consciência pesada. Mas, o que é que eu repito para mim todos os dias? O que é que eu falo para mim todos os dias que eu queria que vocês fizessem uma reflexão? Cara, a gente tem que correr atrás, isso é fato. A gente tem que ser o agoniado mesmo, tem que botar um negócio para funcionar, tem que botar o bombo para bater. Mas, cara, se de uma hora para outra eu adoeço, eu não tenho que parar. E se Deus o livre por uma fatalidade, eu preciso sair, ou num acidente, Deus nos livre e guarde,
ou você dormir e acordar, ou você dormir e não acordar, você zerar a sua passagem aqui na Terra, a vida ela não vai continuar de todo jeito sem você? O dia amanhã ele vai amanhecer, com ou sem sua presença. Já pararam para pensar nisso? Se acontecer de você, se for primeiro do que sua esposa, seus filhos, né? Eles vão ter que continuar a vida sem você. Faz parte da vida. Faz parte do nosso ciclo. É duro falar essas palavras, é duro até pensar que um dia isso vai acontecer com a gente, mas é a realidade. Aí muitas vezes eu observo que a gente se priva muito, a gente se fixa muito em compromissos econômicos, em coisas que a sociedade nos impõe. Claro, a gente está na sociedade, a gente tem boleto para pagar, a gente tem compromissos a cumprir, quem tem compromisso, né? Mas, cara, e tudo isso, para quê? Em torno de quê? Por quê? Vocês já se perguntaram o porquê você trabalha tanto, o porquê você está estudando para se formar em algo, o porquê você quer adquirir uma casa, um carro bom, uma viagem, você quer adquirir uma viagem, o porquê, para quê, porquê. Cara, a vida só vai ter sentido se você se colocar pressão para você impactar positivamente na vida das pessoas e também você fazer o que gosta, cara. Você, dentro de um campo de respeito, dentro de um campo de preceitos, principalmente ao nosso Pai, nosso Deus, você fazer o que gosta, você desfrutar. Senão não tem sentido. Claro que toda conquista tem que haver privações, isso é fato. Mas a gente vai se privar até que ponto, para quê, por quê? E eu tô aqui, o domingão, né, colocando um bocado de pontinhos nos is, que quinta e sexta eu não consegui atuar dentro do escritório. Estou aqui recuperando algumas horas, né? Eu sei que na quinta-feira, se eu tivesse, para aquele momento, com certeza eu conseguiria reverter, aumentar alguma venda, isso aí é fato. Mas não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que eu faço constantemente. Era já uma programação que eu já tinha feito. E eu fico observando, muitas vezes a gente se programa, quando chega na hora a gente não vai porque tem isso aquilo para fazer, isso aquilo para fazer, e passa um mês, passa 2 meses, passa um ano, passa 6 meses, e você não faz, e a vida vai passando e vai ter a demanda e chegou 70, chegou 80, quem tiver o privilégio de chegar a essa idade. E aí, você vai olhar para o retrovisor e vai dizer, cara, naquela viagem eu não fui, aquela farra com os amigos, aquela caminhada, porque eu tinha isso, aquilo para realizar dentro da empresa, dentro do trabalho e não podia ir, perdi a viagem. Cara, eu me segurei tanto para comprar aquele carro lá, economizei tanto e meu filho pequeno, eu não fui numa viagem, não levei ele na praia para a gente curtir ali um sábado, um domingo, um dia diferente, para ter aquela economia para comprar aquele carro, comprar aquela casa e tal. E hoje ele cresceu e já está com a namoradinha dele, um exemplo, né? E eu não aproveitei aquele momento, aquela fase. Isso eu estou dando um pequeno exemplo de vários que não é obrigado a ir para uma praia, não. Você pode ir para o seu sítio, quem não tiver vai no sítio de um amigo. Cria momentos até em casa, um filme, uma pipoca, uma pizza. Enfim, é sobre isso, pessoal. A gente tem que ter nossas prioridades, temos, mas vocês têm que entender até onde o compromisso vai, até onde a prioridade vai. E quando você cria prioridades, você cria e treina a disciplina, que é para justamente você ter disciplina para executar suas prioridades. E isso não afetar na sua vida, nem psicologicamente, nem emocionalmente, e nem economicamente. Então, espero que vocês, desse vídeo aqui, vocês reflitam comigo, né? O quanto a vida é gostosa, é interessante, ela é boa de se viver.
E a gente, muitas das vezes, a gente só faz colocar dificuldades, empecilhos e colocar prioridades que muitas das vezes não é uma prioridade para a gente crescer como pessoa, como profissional. É apenas a gente tá no Maria, vai com as outras. Meu amigo, meu familiar não concordou com isso, não disse aquilo. Acabei não fazendo pela opinião dos outros e esqueci de olhar o que poderia me agregar mais. E vai ter momentos que realmente você não vai, porque você precisa preparar um certo patamar para conseguir ir no próximo. Mas que esse não ir agora não se torne um hábito de você não ir nunca, porque você sempre está preparando algo. E a gente não pode deixar realmente de não preparar, não nos organizar para atingir nossos objetivos. Isso aí é fato. Mas a gente não pode viver com prioridades devassas, coisas que você jura que está agregando para você e sua família, que na realidade é só um Maria vai com as outras da nossa sociedade. Principalmente hoje que temos muitos valores invertidos e é bom a gente fazer essa reflexão. E sobre o grande passeio, o grande desafio que a gente fez, né? 2 dias e meio de caminhada, a gente andou 35 quilômetros no primeiro dia, andamos 28 quilômetros no segundo dia e andamos 19 quilômetros e meio no terceiro dia. Cara, foi bacana, foi surreal, foi fantástico. Foi fantástico. Ainda estou com o corpo aqui um pouco dolorido, mas eu fiquei observando o quanto a minha disciplina diária, o meu preparamento físico, contribuiu para que eu fizesse esse desafio e está aqui hoje, um dia após o desafio, né? Inteirão, né? Ontem brinquei com os amigos ainda quando a gente chegou, a gente foi comer pizza, brincar, jantar, brincar com as crianças, né? Dormir bem, já estou aqui dentro do escritório, já adiantando muita coisa desde manhã, desde mais cedo, né? Manhã, que a gente está na manhã ainda, desde mais cedo. E queria que vocês, né, se encontrassem em algum esporte, em alguma atividade física, que vocês conseguissem inserir uma disciplina de atividade diária, de atividade física diária, para que vocês conseguissem ter esse gostinho que eu tive durante esses 3 dias. Cara, você se autodesafiar para uma caminhada com uma magnitude dessa, com uma dificuldade dessa que a gente passou, alta temperatura, entendendo como se hidrata, conversando com pessoas ali mais experientes, e você saber que começou, entendeu seus limites, respeitou seus limites, administrou bem, se colocou pressão, e você terminar um percurso desse, chegou, concluiu, e você está inteirão, com vontade de fazer outra caminhadazinha, outra atividade física, bicho, isso é gratificante, fora da rota, como se diz. É interessante de verdade. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né, que eu queria dividir aqui bastante sobre esse desafio que a gente fez, essa viagem, né, que a gente fez, e dividir também como você tem que se comportar diante dos seus sonhos, seus objetivos, suas obrigações. Você tem que pautar suas prioridades e vocês têm que entender e saber que não existe ganho sem perca. Isso aí é fato. Sempre para você ganhar algo, você vai ter que perder algo, né? Mas que essa perca, ela não seja a sua vida, seus sonhos e o seu tempo de presença com a sua família e as pessoas que você ama. Tá joia? Cheiro no coração. Deus abençoe a todos. Esse foi mais um vídeo para o canal Netinho Mix. Vencendo a procrastinação e mantendo a constância. Vamos lá.